pessoal, hoje eu quero conversar com vocês sobre o tema como atrair e reter voluntários. Quero trazer algumas dicas práticas para você avaliar e refletir como está isso na sua realidade. Para isso, eu quero propor que você faça uma tabelinha mais ou menos dessa forma. Nós vamos conversar sobre 8 pontos diferentes e eu quero que você pense para cada um deles como que estão as coisas por aí na sua equipe, certo? Se você está indo muito bem, você tem uma carinha feliz. Se precisa melhorar, uma carinha meio séria. Mas se realmente está na hora de tomar alguma providência, você vai colocar uma carinha triste na frente de cada um desses tópicos, tá certo? Vamos lá então? O primeiro tópico que eu quero tratar com vocês é que antes de começarmos a recrutar voluntários, buscar voluntários, nós precisamos ter clareza da nossa necessidade. Então, quais são as suas reais necessidades de voluntário? Então você precisa, antes de tudo, ter um plano. Sem um planejamento, sem uma clareza dos seus objetivos, das atividades que vão ser realizadas, fica muito confuso pensar em recrutamento de voluntários. Então, o primeiro passo é você ter um plano. E a partir desse plano você vai saber quais são as atividades que precisam de voluntários. Talvez para algumas áreas você já tenha pessoas, outras você tem uma maior necessidade, ou você quer expandir o ministério, vai precisar de mais equipe. Então, o planejamento é essencial para identificar a sua necessidade. Que atividades que você está fazendo, que a partir de agora você quer delegar, você quer dividir com outras pessoas. Então, também vai ter clareza de o tipo de pessoas, o perfil de pessoas que você precisa para assumir tarefas que hoje são suas. E o que que eles variam exatamente, né? Então, no planejamento, você ter essa clareza de que atividades, quais seriam as funções, os papéis que esses voluntários iriam exercer e qual o perfil deles, né? Então, se eu tenho a clareza do tipo de voluntário que eu quero, eu também vou ter uma clareza melhor de onde eu vou encontrar, onde estariam essas pessoas e quantas pessoas também eu preciso. Certo? Então pensa aí. Em relação à clareza hoje, você tem uma clareza de que voluntários você precisa? Porque não adianta sair chamando pessoas para fazer parte da sua equipe, elas vão chegar e não vão ter muito o que fazer, ou você não vai estar preparado para recebê-las, porque você nem sabe por que que elas estão ali, né? Essa clareza vai ajudar você também a ter foco dos lugares onde você vai procurar e encontrar essas pessoas que você precisa. Então, o importante aqui é que você seja específico. Segundo ponto, oração persistente por voluntários. É muito importante que você lembre que Jesus nos ensinou que se a seara é grande, os trabalhadores são poucos, nós temos que pedir ao Senhor da seara que mande os trabalhadores. Então a oração é essencial. Então você tem clareza do que você precisa, leve a Deus em oração essas necessidades, certo? Então minha pergunta é: o quanto você tem orado por voluntários? Às vezes você está reclamando, ansioso, sente a necessidade, mas nem parou para orar sobre isso. Com que frequência você está orando? Há quanto tempo você está orando? Então, eu tenho certeza absoluta que se você perseverar em oração, o Senhor vai enviar para você essas pessoas, uma oração específica, certo? Então, ore, comece a orar, ore intensamente e persevere em oração. Seja específico naquilo que você vai pedir, chame outras pessoas para orarem com você. Então, juntos vocês podem ter essa expectativa maravilhosa de que Deus vai fazer algo, que Deus vai enviar as pessoas. E olha, Ele manda as pessoas. Eu tenho muitos testemunhos para dar nessa caminhada de pessoas que Deus tem mandado como resposta de oração. Então, em primeiro lugar, tenha clareza. Em segundo lugar, ore. Como estão as suas orações por voluntários? Faça um firme propósito de começar a orar mais por isso. Terceiro aspecto aqui que a gente vai tratar é sobre a preparação para receber esses voluntários. Então, você precisa se organizar antes que eles cheguem. Pensa que você vai chamar uma visita para ir na sua casa. Você vai preparar a sua casa, né? Vai preparar um lanchinho, vai arrumar a mesa. É muito ruim quando a gente convida alguém, a pessoa chega e a gente está ocupado, está distraído, não presta atenção, não se preparou para receber. Então, se você vai chamar voluntários, antes de você começar a chamar, se organiza, se prepara para receber. Então, de que maneira, né? Então, você vai pensar quais são as diferentes formas que o novo voluntário pode chegar. Tenta se antecipar e pensar, bom, os voluntários geralmente chegam de que maneira? São amigos de outros voluntários? São parentes? Então, comece a pensar como que eles vão chegar, se eles vão mandar uma mensagenzinha pelo Instagram, né? Se vão te procurar na igreja, vai ser depois de um evento. São várias situações diferentes que as pessoas chegam.
se manifestando, respondendo a essa convocação, certo? E o que que você vai fazer quando ela responder a esse chamado? Falando, eu quero ser voluntário. Qual que vai ser a sua resposta imediata? Então você precisa se organizar e pensar o que que você vai fazer, certo? Talvez seja legal ter uma pessoa na equipe responsável por fazer esse acolhimento, né? Por ter aquela conversinha rápida ali, dar as boas-vindas, tentar entender o que que essa pessoa realmente quer ali naquele momento, né? Como que ela está chegando. Então, esse acolhimento ele é fundamental, certo? E aqui a gente, é claro, vai falar sobre o coordenador de voluntários. Uma equipe que tem um coordenador de voluntários, ela tem alguém para pensar nessas coisas, que vai ser devidamente treinado, preparado para se organizar, vai estar pronto para receber a turma que for chegando como resposta de oração. Então, aqui a palavra-chave é prontidão. Esteja pronto para receber. Então, faz aí a sua avaliação. Carinha feliz, carinha séria, carinha triste. Marca no seu mapa como está a sua realidade em relação a esse terceiro ponto. Vamos lá, então. Divulgação da necessidade, o nosso quarto tópico. Então, você tem que criar uma estratégia de recrutamento. Não adianta você ter a necessidade, as pessoas não estão sabendo que vocês precisam de voluntários. Então, coloca a boca no trombone, tá certo? Anuncia, divulga a sua necessidade. Então, eu quero trazer aqui algumas perguntas para vocês pensarem, né? Quem os atuais voluntários poderiam chamar? Então, o voluntário, ele é o melhor recrutador. Então, quem que eles poderiam chamar? Vocês podem criar uma estratégia envolvendo os atuais voluntários. Que igrejas vocês podem visitar e lançar esse convite? É muito legal você fazer uma visita estratégica de apresentação da MPC, envolver pessoas para várias necessidades diferentes, inclusive para ser voluntário. Como que Estudantes em Ação poderia ser uma fonte renovável de voluntários? Pensa aí. Estudantes em Ação geralmente vai ter muitos adolescentes e jovens, uma galera nova, cheia de energia, né, que tem um potencial de ser voluntário assim por muito tempo, porque já vai chegar cedo na MPC novinho. Então, Estudantes em Ação é uma fonte renovável de voluntário. Vocês podem pensar como fazer essa conexão entre esse trabalho nas escolas, dos clubinhos e a equipe de voluntários. Qual que é a melhor maneira de usar as redes sociais? Porque vocês também podem fazer uma divulgação já em massa, né? Fazer um anúncio no Instagram ou outra rede, e de repente vai chegar uma galera, né? Então, você vai pescar usando uma rede mesmo. E vai chegar muitos peixes. Você vai ter que depois selecionar. Qual que é a melhor maneira de usar redes sociais para divulgar? Como que vai ser essa chamada? Como que vai ser o acolhimento desse pessoal? Mas lembra, esse também é um recurso de divulgação da necessidade, certo? E como é que a gente pode transmitir a nossa visão de uma forma contagiante? Vamos lembrar que quando a gente vai divulgar uma vaga para voluntário, a gente não vai falar somente do trabalho, a gente tem que falar da visão, do propósito maior que está por trás daquele trabalho. As pessoas elas são atraídas pela possibilidade de fazer diferença na vida de outras pessoas, de poder semear algo para a eternidade, né? Cooperar para a salvação de vidas. Então, vamos sempre conectar aquelas tarefas, mesmo as que parecem que não tem nada a ver, procura fazer a conexão com a visão maior da MPC, né? Que é cada jovem adolescente, cada grupo de pessoas, em cada país, cidade, ter a oportunidade de ser um seguidor de Jesus Cristo. Como que esse trabalho está conectado à visão? Então a gente tem que passar essa visão, a nossa causa, de uma maneira contagiante. É assim que a gente consegue atrair voluntários também, para essa visão maior que a MPC está comprometida. Então, gente, espalhe a notícia, ok? Então, como é que anda o marketing aí da sua equipe para necessidade voluntária? Vocês têm divulgado? Têm compartilhado com as pessoas essa necessidade? Então, sem divulgar, as pessoas não vão saber, certo? Então, faça aí a sua avaliação de como está essa realidade no seu trabalho, na sua equipe. Vamos para o quinto ponto aqui, que é a atenção que a gente tem que dar para aqueles que manifestam interesse. Tem a ver com aquele item lá atrás da gente se preparar para receber, né? Então, quando essas pessoas começarem a manifestar interesse, a gente tem que dar o melhor da nossa atenção. Então, vamos aí mais algumas perguntas para vocês pensarem sobre isso. Como garantir que a resposta seja rápida? Quando alguém manifesta o interesse, responda rapidamente. Não deixe passar 2 dias no máximo. Então, digamos que você tem o Instagram e vocês estão divulgando, as pessoas estão vendo, sempre tem que ter alguém ali pronto para olhar as mensagens diretas e responder. Às vezes, muita gente fica curioso para fazer parte, quer saber como participar. Então, responda rápido, não demore, certo?
Como que você mesmo gostaria de ser recebido num grupo novo? Se coloca no lugar dessa pessoa. Então, quando a gente chega num grupo novo, a gente está cheio de insegurança, de dúvidas, às vezes meio envergonhado, né? Então, dê atenção para essas pessoas, acolha, né? Deixa a pessoa à vontade, seja presencialmente, seja pelo WhatsApp, não importa. Mas tenha uma acolhida legal e dê atenção e bate papo com essa pessoa para tentar alinhar com ela essas expectativas. Como que a gente pode ajudar um possível voluntário a conhecer melhor a MPC? Então, às vezes a pessoa está chegando, ela tem muitas dúvidas. Como é que a gente pode ajudar a resolver isso, né? A tirar essas dúvidas. A gente pode dar alguns caminhos, direcionar ela para outros vídeos, outros materiais, ou agendar uma conversa. O que que você pode fazer para ajudar essa pessoa que está chegando, que está curiosa, que pode se tornar um voluntário? Como que você pode ajudar a conhecer melhor o trabalho da MPC, né? E também como é que você pode fazer caso algumas dessas pessoas não se encaixem muito para ser voluntário, né? Por exemplo, pode ser que seja uma pessoa que está assim, é crente, mas está fora de igreja, está vivendo um momento assim um pouco confuso. E para ser da MPC, nós precisamos ser membros de igrejas comprometidos, precisamos da recomendação pastoral. Como é que você faz? Essa pessoa não pode ser voluntária, né? Ou então é alguém, é um estudante que estava lá na escola e aí quer participar da MPC e cola em vocês. Como é que você vai responder a essas pessoas que às vezes não têm o perfil, não estão em condições de ser voluntários? O que que vocês podem fazer por elas, né? Quem sabe vocês possam se organizar e convidar para um discipulado, né? Ou para colar junto, mas não pode ser da equipe. Então, como ter essa conversa? Ou então, às vezes a pessoa nem tem tempo, ela quer muito ser voluntária, mas ela não tem tempo nenhum, não tem condição. Que outra maneira ela pode se envolver? Ela pode orar pelo MPC, pode contribuir financeiramente com o MPC, pode ajudar a divulgar as coisas da MPC na igreja dela. Então, pensa aí quais são as outras maneiras que as pessoas podem estar ligadas à MPC sem ser voluntário para você fazer esse encaminhamento dela também, certo? Então, seja acolhedor dessas pessoas, dê atenção para elas, converse e ajude a fazer esse encaminhamento. Sexto ponto, conexão e preparação dos novos voluntários. Então, você está se avaliando aí, certo? Nós já cobrimos 5 pontos, vamos para o sexto agora. Então, como é que é isso, né? As primeiras experiências que uma pessoa tem dentro de um novo grupo, elas são cruciais para a permanência na equipe. Então, tem muitos estudos realmente com organizações do terceiro setor que avaliam a questão de retenção de voluntários. Aqui a gente já está falando sobre reter voluntários, certo? Então, eles chegaram à conclusão de que esse primeiro ano, essas primeiras experiências são críticas. Então, dependendo de como que essas pessoas são acolhidas, recebidas e tratadas nesse comecinho, elas vão continuar ou não naquela equipe, certo? Então, algumas perguntas aqui. Qual que é a melhor forma de conversarmos sobre as expectativas? Como é que vocês podem conversar com essas pessoas a respeito das expectativas que elas têm, das expectativas que a NPC tem em relação ao voluntário, certo? Então, tem que ter essa conversa. Tem que ter algum treinamento básico. Todo voluntário precisa ser treinado em evangelismo e em capacitação, à proteção de crianças e adolescentes. Então, nós temos esses dois treinamentos básicos, várias outras coisas também. Tem que conhecer um pouco sobre a MPC, história, missão, visão, na é verdade. Então, vamos pensar, esse voluntário chegou, ele precisa de algum treinamento. Então, como é que a gente vai fazer para oferecer esse treinamento para ele? Que compromisso que esse voluntário tem que fazer com a MPC? Você não precisa ter medo de pedir compromisso para ele, certo? Pelo contrário, pessoas que são muito sérias, elas querem isso, elas querem sentir que elas são importantes. E isso significa, olha, nós queremos que você faça um compromisso aqui com a gente. Puxa, mas eu sei que a gente está vendo uma época quando as pessoas não querem muito fazer compromisso, né? Mas a igreja, o povo de Deus, precisa ser profético numa cultura líquida, onde as pessoas são muito desconectadas. Então, Deus é um Deus de compromisso, Deus é um Deus de aliança, Deus, ele pede, ele exige um compromisso nosso com ele faz um compromisso com a gente. Então, nós vivemos num reino onde o compromisso é um valor importante. Então, a gente precisa trazer isso para o voluntariado da MPC e discutir esses compromissos que precisam ser feitos sem ter medo, porque quem é sério vai gostar disso, tá bom? Como é que a gente pode, então, aproveitar esse momento inicial para lançar bons fundamentos? Então, não tenha receio de colocar esses critérios, de organizar, de trazer essas pessoas para o nível, de excelência maior, porque quando elas estão chegando, elas estão abertas. Então, o novo voluntário, ele também está muito aberto para aceitar o jeito que esse grupo funciona. Às vezes o pessoal mais antigo é que tem resistência, mas a turma que chega está ali. O que vier, tudo é novidade, então tem uma tendência muito maior de aceitar essas regras,
porque é um momento de ajuste, né, de adaptação. Então, aproveita esse momento para lançar bons fundamentos, para gerar uma equipe de alta qualidade. Lembrando que o primeiro ano é um ano crítico para a retenção dos voluntários. Se eles chegam e ficam largados, sentem que ninguém se preparou para receber, né? Então, isso tudo vai fazer com que ele não fique. Então, vamos lá, comece bem. Como é que tem sido isso aí na sua equipe? Você consegue avaliar? Como é que é essa chegada? Como é que são as primeiras experiências de um voluntário? Qual que é a sua avaliação? Coloca aí, marca na sua tabela. Como que você avalia esse item 6? Vamos para o sétimo. Manutenção de equipe. Então, olha só, as pessoas elas permanecem onde elas se sentem valorizadas. Isso tem um pouco a ver com o que eu já vinha falando antes. Mas, gente, não adianta você chamar as pessoas, né? Faz um bom recrutamento, o pessoal vem, mas elas não se sentem muito valorizadas, porque as coisas estão um pouquinho bagunçadas. Geralmente esse é o motivo. E também elas precisam se sentir relevantes. Então, fazer parte de um grupo onde tanto faz se eu estou presente ou não. As pessoas elas vão achar ou um outro lugar para servir, onde elas sentem que são valorizadas e que estão fazendo a diferença, né? Ou elas vão se acomodar ali, você vai ter uma equipe de voluntários que só tem número, não tem gente realmente comprometida com o trabalho, ou elas vão embora simplesmente, né? Então vamos lá, vamos fazer aqui algumas perguntas sobre esse assunto. O que que a gente pode fazer para mostrar que estamos dando valor para esses voluntários? Como nós podemos é, demonstrar o valor que eles têm? Né? Quais são os gestos que a gente pode fazer, as palavras, as estratégias que mostram que eles são importantes? Esses voluntários, eles se sentem ouvidos na MPC? Essa é uma forma maravilhosa da gente valorizar, né? A gente fazer perguntas, ouvir, buscar feedback, considerar as opiniões, as ideias que eles trazem, né? Eles não são pessoas que estão ali só para fazer as tarefas que a gente dá para eles. É gente que tem opinião, gente que tem inteligência. Então, para ouvir também esses voluntários. Essa é uma forma maravilhosa de valorizar, né? O tempo deles é valorizado porque tem coisa pior do que a pessoa fazer aquele esforço para separar aquele horário ali para estar junto e aí a reunião começa super atrasada. Ou ele chega, não tem nada ali para ele fazer. Gente, você quer matar um voluntário, é desperdiçar o tempo deles. Porque é um tempo precioso, né? Que é dado com amor. Então a gente tem que valorizar o voluntário, fazendo valer a pena esse tempo que ele separou para servir, certo? Também, olha, cuidado com a questão de você passar muito mais trabalho do que ele se propôs a fazer. Também isso é uma falta de consideração. Às vezes a pessoa se ofereceu para fazer determinada coisa e ela realmente está no limite dela de tempo e você fica empurrando mais e mais coisas para fazer. Isso também é muito ruim. E receber o treinamento adequado? Então, o treinamento é uma forma de valorizar o voluntário, porque você chama ele para fazer uma tarefa, às vezes é a primeira vez que ele está fazendo aquilo. Tem que ter orientação, tem que passar as diretrizes. E tem determinadas pessoas que isso é muito importante para elas. Se elas não tiverem alguma segurança antes de fazer alguma coisa nova, elas não vão fluir, elas vão desanimar, elas vão sair da equipe. Então, se você quer reter os seus voluntários, você tem que dar atenção. Existe não apenas a formação da equipe, mas tem que ter manutenção, tá certo? Essas pessoas, elas têm oportunidade para crescer? Tem espaço? Olha, você vai ter ali no meio da sua equipe gente que tem o dom de líder, pessoas que têm um anseio de liderar, de influenciar, de fazer diferença. Tem espaço para essas pessoas? Porque nós precisamos muito de líderes. Mas se você é um líder centralizador, você não vai dar oportunidade para as pessoas trabalharem, você vai querer estar em todos os lugares, você vai ficar o tempo todo vigiando o que as pessoas estão fazendo. É horrível isso. Então, dá espaço, confia, corra riscos. Pode ser que a pessoa faça de um jeito diferente de você, mas se ela está fazendo aquilo que precisa ser feito, você precisa ser flexível e dar espaço para as pessoas trabalharem, cada um do seu jeito, mas contribuírem, porque essas pessoas vão crescer dentro da MPC, isso vai ser muito bom, porque você vai estar formando líderes também. Então, cuide do seu rebanho. Eu gosto muito desse versículo em Provérbios que fala, né, que a gente tem que dar atenção para as pessoas. Então, dê atenção para a sua equipe. Esteja atento para as diferentes necessidades dessas pessoas. E aí eu quero dar a dica de um vídeo que a gente tem aqui no canal, que é como motivar a sua equipe, que vai falar bem mais detalhes sobre essa questão de você fazer a manutenção da equipe. Para você reter voluntários, você tem que ser um líder que motiva. Depois olha lá o vídeo, tá bom? E para terminar, dinamismo versus dispersão. Isso é uma coisa relativamente nova para mim, que o voluntário ele, que serve em ocasiões muito raras, ele tende a ir embora. Então, eu não sei se você já teve essa experiência. Às vezes a gente quer poupar o voluntário e fala para ele, você vai fazer uma atividade aqui uma vez por mês. E fica aquela coisa assim muito pontual. É como se ele tivesse assim no ponto morto, aí ele passa a primeira marcha,
aí depois volta para o ponto morto e para. Aí passa a primeira marcha, volta para o ponto morto e para. Ele não cria um ritmo, ele não cria cola, ele não se sente parte do grupo, porque é muito raro que ele está com vocês ou está fazendo alguma coisa na MPC. Então, como é que a gente pode criar um ministério dinâmico e envolvente para os voluntários? Como é que a gente pode fazer com que a participação deles seja uma coisa mais contínua, né? Mais envolvente, divertida, prazerosa, que ele queira estar. Então, às vezes, você está com medo de sobrecarregar e isso está tendo um efeito negativo, enfraquecendo o compromisso, né, das pessoas e dispersando a equipe. Pensa um pouco se isso está acontecendo, né? Se esse medo de sobrecarregar, no fim das contas, não está enfraquecendo o compromisso dessas pessoas, a equipe está ficando dispersa, certo? Como é que você pode evitar longos períodos sem atividade? Como é que a gente pode manter essa equipe sempre envolvida com alguma coisa? Você pensa, mas e o período de férias? As escolas estão fechadas, a gente só tem trabalho em escola. Como é que a gente faz? Vocês podem se reunir para comer pizza juntos e assistir um filme, vocês podem se reunir para orar pela cidade. Tem sempre alguma coisa, né? Vocês podem se reunir para receber treinamento. Então, não quer dizer que tem que estar tendo algum ministério acontecendo para vocês se reunirem, porque o motivo de vocês se encontrarem não é só em função da tarefa, tem várias outras razões também. Então, não tem até um trabalho assim dinâmico, não fique tempo demais sem encontrar. E os voluntários nas atividades deles, tenta trazer assim o máximo potencial que cada um pode contribuir. Às vezes aquele voluntário é muito ocupado para estar presente, mas ele pode fazer coisas da casa dele. E ele vai estar lembrando e pensando na MPC, certo? Então, seja dinâmico. Um ministério dinâmico retém voluntários. Um ministério devagar, monótono, paradão, a galera vai embora, sua equipe vai esvaziar, porque o pessoal está muito desanimado, não tem nada para fazer, esses quase não se encontram, você vai dispersar teu rebanho. Então, essa é uma dica super importante. Então, vamos lá, vamos voltar aqui para a nossa avaliação, né? Como é que você viu aí que estão as coisas desses 8 pontos? Aquilo que estiver indo bem, ótimo, vamos manter assim, continua legal. E dá uma olhadinha nas respostas que você marcou aqui, né? Que precisa melhorar, que tem que tomar providências. Dá uma olhada aí, né, no geral desses 8 pontos, como é que vocês estão. E aí, você vai parar para tomar essas decisões aqui, certo? Eu vou falar rapidinho, mas eu preciso que você realmente depois dê um pause aqui nesse vídeo e comece a anotar de todas essas coisas que precisam mudar, por onde você vai começar? Começa com uma mudança, né? Ah, é tanta coisa, mas por onde você vai começar? Toma uma decisão agora, certo? E exatamente o que você vai fazer. Escreve especificamente a ação que você vai tomar e quando que você vai fazer. Muito importante, então. O que você vai fazer detalhadamente e quando que você vai fazer. Anote isso e veja quem que pode te ajudar. Às vezes são coisas que você pode envolver outras pessoas para te ajudar. Então também anota ali, eu vou chamar fulano, fulano para me ajudar, certo? E para quem que você vai contar esse plano? Pode ser que você precise de alguém ali te cobrando. A gente já sabe que quando a gente toma uma decisão e conta para outra pessoa sobre essa decisão, alguma coisa que a gente quer começar a fazer, um novo hábito, a gente se compromete mais, porque a gente fica até com vergonha de não fazer depois que falou para os outros. Então a ideia é mais ou menos essa. Conta para alguém que você vai ter que depois dar notícia, né? Prestar contas. Isso vai te ajudar a ficar fiel a esse plano. Então aqui está o desafio para você se planejar. A partir desse raio-x que a gente traçou, nesses 8 tópicos, você poderá se planejar, se organizar e a partir daí realmente ter a experiência de atrair e reter voluntários na sua equipe, certo? E não esquece de se inscrever no nosso canal para assistir outros vídeos sobre esse tema que já estão aí no canal e outros que a gente aos poucos vai acrescentar aqui, tá bom? Valeu, pessoal!